Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Sabemos que todos os seres humanos, em algum momento de suas vidas, passam por grande tristeza, por frustrações, por perdas e momentos de angústia desoladores. Isso não significa exatamente que estejamos doentes, isso faz parte da jornada, do jogo da vida. Entretanto, existem transtornos psíquicos causados por todos estes fatores comportamentais que são patológicos e facilmente distinguidos clinicamente por um especialista por meio de consultas, exames e administração de medicamentos. Eu gostaria de refletir contigo sobre um assunto que considero de suma importância tratarmos, que é a depressão, a doença que aflige, que devasta e escraviza a alma sem pedir licença. A despeito de alguns pensarem que o crente em Jesus Cristo jamais se deprime, a Bíblia menciona diversos casos de servos de Deus que parecem ter passado por severas crises desse transtorno da mente. Em minha leitura diária da Bíblia, lendo o livro de 1 Reis, capítulo 19, eu fui forçado a parar e meditar com mais profundidade, com muita tranquilidade na vida do profeta Elias. Eu pude perceber ali que a Bíblia não oculta a batalha que ele travou com a sua própria mente, principalmente quando ele pede para si a morte e os diversos sintomas que o acompanham durante o seu trajeto. O caso de Elias não é diferente de muitos outros seres humanos. Sua depressão não foi ocasionada por fraqueza, por frescura, por desânimo ou por preguiça, nem mesmo por aquelas pessoas que dizem sobre a questão de sermos mais positivos, mas assim como muitos, ele foi afetado por permanecer forte por muito tempo diante de tantas adversidades e tantas turbulências. Existem pessoas que carregam fardos tão pesados por tanto tempo que de forma imperceptível vão adoecendo sem perceberem a gravidade dos danos que suas mentes estão comportando. Sabemos que a depressão é uma doença multicasual bastante complexa. Desde suas causas até a extensão de seu impacto no doente, é um mal que ainda hoje é cercado de diversos tabus, de muitos mistérios. Sei também que muitos intérpretes bíblicos talvez discordem de mim, dizendo que Elias provavelmente não tenha sofrido de uma depressão, mas tenha sofrido sim de uma tristeza profunda, porém transitória, minimizando o caso. Todavia, vale salientar aqui que, de acordo com pesquisas científicas e a combinação dos sintomas psicológicos, físicos e comportamentais que acarretam a depressão, analisados pelo menos com 15 dias desde o seu início e a persistência dos mesmos, já é um sinal de alerta para os profissionais de saúde, tais como médicos, psicólogos e, no campo espiritual, pastores devidamente preparados. A crise de Elias teve uma duração muito maior do que isto. A depressão, gente, é coisa séria. A depressão e a ansiedade são os transtornos psíquicos mais frequentes encontrados na sociedade atual. Nunca se viu uma sociedade tão oprimida por essa doença como se tem visto agora. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofrem com essa doença, sendo que o suicídio associado a ela faz cerca de, pasmem com essa notícia, 12 mil vítimas todos os anos só aqui no Brasil e mais de 1 milhão no mundo todo. A depressão é um transtorno que afeta o ser humano em 4 dimensões: biopsicossocial e também espiritual, devendo ser tratada em todas as dimensões e em todas as esferas do problema. Ela traz consigo alguns sintomas básicos, que são eles: em primeiro lugar, sensação de vazio e melancolia, ansiedade, dificuldade de concentração, perda de prazer nas atividades que anteriormente julgávamos como prazerosas, choro,
sem motivo ou causa aparente, perda de motivação, insônia ou excesso de sono, alteração no apetite levando à perda ou ao ganho de peso, solidão ou o desejo de ficar sozinho o tempo todo, irritabilidade, um pessimismo com relação à vida e, finalmente, a depressão causa um desejo de suicídio. Se você sente que estes sintomas têm afetado a sua vida em algum sentido, é muito importante você procurar ajuda profissional. Isso fará com que estes sintomas não aumentem, gerando patologias ainda piores em seu organismo. Não é vergonha, nem é fraqueza procurar ajuda. A depressão, ela mata. Saindo um pouco agora, queridos, do que é conceitual, eu gostaria de entrar com você nos possíveis sintomas da vida de Elias que demonstram o início de um estágio depressivo. Em 1 Reis, capítulo 19, dos versos de 1 a 2, temos os primeiros elementos que conduziram o profeta Elias para este abismo. Vejamos, olha só o que diz. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a um deles. Elias havia sido levantado por Deus em um tempo de muita crise política e apostasia religiosa em Israel. De forma ousada, sendo porta-voz de Deus, ele confrontou os pecados do rei Acabe, o 7º rei do Reino do Norte. Entre os anos aproximados ali entre 873 a 852 a.C., se não me falha a memória, o texto que lemos nos mostra que Elias havia acabado de vencer os profetas de Baal de uma forma humilhante e devastadora. E aquilo que parecia ser um momento de celebração se torna em um momento de grande desolação. Jezabel, esposa de Acabe, furiosa, lança uma ameaça de morte ao profeta. Elias então foge para preservar a própria vida e tem que lidar com o primeiro terror que agora assola sua mente, que é a oposição seguida de ameaça de morte. Por mais que ele fosse um gigante na oração, esta afronta de Jezabel criou-se nele uma depressão, o deprimiu fortemente. Jezabel fez com que Elias tirasse os olhos de Deus e focasse apenas no problema. E todas as vezes, queridos, que colocamos os nossos olhos nas circunstâncias ou nas Jezabéis que nos afrontam, isso nos impede de enxergarmos saídas realistas para os nossos problemas. O segundo motivo de abatimento na vida do profeta foi a frustração, atrelada de uma sensação de inutilidade a ponto de que ele desejasse a própria morte. O sentimento de incapacidade, fracasso e a impressão de que tudo o que fizera tem apresentado um resultado muito abaixo do esperado afetou drasticamente o semblante de Elias. No verso 4, temos o seguinte registro, olha só o que diz. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Além da ansiedade, vemos aqui uma sensação de vazio e melancolia, que vão aos poucos levando o profeta a querer desistir da própria vida. Humanamente falando, não somos diferentes dele. Compartilhamos da mesma natureza, das mesmas fraquezas e dos mesmos dramas emocionais. Tiago, em sua carta, nos mostra que por mais que Elias fosse um profeta chamado por Deus, por mais que ele fosse um homem espiritual e tenha experimentado muitos e muitos milagres, por mais que ele não tenha visto a morte sendo trasladado por Deus em uma carruagem de fogo, ele não era um super-herói. Não era o Superman. Ele era humano, de carne e osso,
como eu e você. Ele não era um super espiritual. Tiago disse: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago capítulo 5, verso 17. Seguindo nossa leitura de 1 Reis capítulo 19, o terceiro pavor experimentado pelo profeta foi o medo, seguido de um sentimento de solidão. O verso 10 declara algo muito interessante. Olha só o que diz: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Vocês percebem que o medo gera em nós uma imagem real? Você viu como é que está Elias? Ele gera em nossa mente um senso de exagero da realidade vivida. Pessoas depressivas sentem solidão e irritabilidade, mesmo que não estejam sós, pois estão sozinhas em sua dor. Pode a família estar perto, ter filho, cônjuge, pai, mãe. Todavia, no estado depressivo, as pessoas sentem isolamento social, familiar e introspecção. Elias abre o coração diante de Deus em um grande desabafo. Mesmo Deus afirmando que havia 7.000 que tinham permanecido firmes na fé, o medo e a solidão conduziram o profeta para uma angústia profunda. Todos estes ingredientes reunidos o levou a afirmar: e só eu fiquei. Vemos aqui um vitimismo e um pessimismo juntos. Pessoas depressivas são pessimistas, não conseguem ver o lado bom das coisas. A doença afeta o sistema cerebral de recompensa, limitando a produção de hormônios ligados à felicidade e ao bem-estar, tais como noradrenalina, adrenalina, cortisol, oxitocina, dopamina, serotonina, endorfina, entre outros. Quanto mais pessimismo, menos prazer e menos senso de realidade. Todo este pacote sobre os ombros de Elias revelam as reações naturais que ele teve diante da depressão. O que ele faz? Ele decide então fugir e esconder-se. Esta é a primeira reação quando nos sentimos incapazes diante dos inimigos, diante das circunstâncias e diante da vida. 1 Reis capítulo 19, verso 3 diz o seguinte: O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali seu servo. Muitos, quando deprimidos, ficam alienados ou fechados, como num casulo. Elias entrou na caverna da solidão quando ele mais precisava de pessoas à sua volta. Ele dispensou o seu moço quando mais precisava dele. Diante de tudo isto, nós vamos ver agora o que Deus fez. O que ele proveu para a recuperação de Elias. Como Deus o ajudou a vencer a depressão. Olha que interessante. Após ouvir, queridos, atentamente as queixas e o desabafo de Elias como um bom psicólogo ou um bom psiquiatra, Deus o encorajou. Essa foi a primeira coisa que Deus fez. O encorajou. E trabalhou as 4 dimensões da vida de Elias, sua restauração biológica, psicológica, social e espiritual. Pessoas que sofrem de depressão não precisam de julgamento, não precisam de explicação sobre o que estão sentindo, elas já sabem, elas conhecem bem a doença. O que elas precisam é de amor, encorajamento e tratamento médico específico. Para ajudá-la a vencer a depressão, Deus iniciou o tratamento com restauração física. Em 1 Reis 19, de 5 a 6, temos o registro que, através de um anjo, Deus proveu alimento e água para o profeta. Em alguns casos, queridos, a restauração física é feita por meio de suplementos e medicamentos que complementem aquilo que o cérebro não mais produz com efetividade. Em seguida, quer saber o que Deus fez? Ele proporcionou um sono reparador. O bem-estar físico e psíquico de Elias era fundamental.
E Deus tem o mesmo anseio também para a sua vida, para a nossa vida. O Salmo 103, verso 14, o salmista declara: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Após a refeição e o descanso, a Bíblia nos diz que Deus promoveu uma mudança de ambiente. Deus tirou Elias do deserto, conduzindo-o ao Horebe, cerca de 300 quilômetros de Berseba. 1 Reis 19, versos de 7 a 8. Deus sabia que Elias precisava de tempo e de um novo ambiente para considerar sua vida sob um novo ponto de vista, uma nova perspectiva. Um ambiente, uma rotina rígida e ininterrupta pode afetar em muito a saúde física e mental de uma pessoa. É imprescindível ao deprimido mudar de ambiente, modificar sua rotina e reduzir sua carga de trabalho. Em Marcos capítulo 6, dos versos de 30 a 31, nós vemos Jesus fazendo isso. Ele chama os discípulos para um tempo de retiro, um tempo de descanso. Vemos aqui também que Deus proveu a Elias exercício físico. É isso mesmo. O sedentarismo é um dos maiores males do nosso século. Outro fator especial do cuidado de Deus foi prover bem-estar espiritual a Elias. Em 1 Reis capítulo 19, dos versos de 9 a 12, Deus tira Elias da caverna da escuridão e o conduz para o monte. O profeta saiu daquele lugar com uma nova visão do Deus que ele servia. E eu quero concluir essa mensagem apresentando princípios muito práticos que foram exemplificados na vida de Elias e que vão nos ajudar bastante, que falam sobre como podemos enfrentar a depressão. O primeiro passo para vencermos a depressão é confiar firmemente no Senhor. Todo aquele que confia na soberania de Deus, mesmo em momentos difíceis como os vividos por Elias, encontra alento, alimento e descanso para a alma. Em segundo lugar, é preciso buscar a Deus em oração. Isso mesmo. A oração é a arma mais poderosa que possuímos para vencermos qualquer tempestade da vida, qualquer turbulência. O jejum e a oração trazem cura e alívio aos corações abatidos. O profeta Jeremias, no capítulo 22, verso 13, ele declarou o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu sei que é muito difícil, ou pode parecer difícil, mas enfrentamos a depressão evitando a autocomiseração. Elias considerava-se a única pessoa que ainda era autêntica para com Deus. Solitário e desanimado, esqueceu-se de que outros permaneceram fiéis em meio à impiedade da nação. O verso 18 diz o seguinte: olha, também deixei ficar em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Finalmente, queridos, e para mim um dos pontos também muito importantes, procure um profissional da área de saúde, um psicólogo ou um psiquiatra. Procure ajuda com alguém que seja mais maduro que você. Eu não sei se você se lembra, mas a receita da cura do rei Ezequias envolveu medicamentos. Olha só o que diz: e dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Isaías capítulo 38, verso 21. Nós vemos aqui que Deus poderia ter curado o rei imediatamente, mas ele usou meios convencionais para fazê-lo. A depressão, na maioria das vezes, só pode ser tratada por meio de medicamentos. Assim sendo, se você tem sofrido deste drama, procure um médico, um psicólogo, e não permita que ela acabe com a sua alegria de viver. Amado pastor e líder, esposas de pastores, eu sei que não é nada fácil a vossa luta, mas eu posso dizer com convicção a você que está me escutando nessa hora: você não está sozinho nesta. Procure ajuda o quanto antes. Não existe nada melhor que em tempos de doença termos o bom médico dos médicos e bons profissionais levantados por ele. Aqui fechamos a mais um estudo e o desejo do meu coração é que este tempo que passamos juntos traga alento e luz ao seu coração.
Saiba que você não está sozinho nessa tempestade. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. E até o próximo.